eleição. Logo na sequência, nós fizemos um segundo bate-papo falando sobre os 100 primeiros dias de governo Trump. E nisso, o Rafael trouxe pra gente um pouco sobre a guerra comercial. Hoje, nós vamos trazer um pouco sobre as atualizações tanto de cenário global quanto local e entender também o porquê que nós tivemos nesse final aqui de junho um dólar que caiu de 6,30 para baixo de 5,40. E eu estou aqui com o Rafa, seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado, oi pessoal. Queria que você contasse pra gente o que aconteceu com essa trajetória do dólar aqui, que teve uma reversão. Tudo bem. A gente pode argumentar que o Brasil, a moeda brasileira, a nossa taxa de câmbio, tem se beneficiado de um diferencial de juros elevado, né? Mas a verdade é que no final do ano passado a gente também tinha esse diferencial de juros elevado. Na verdade que ele aumentou ao longo do ano, né? Mas não foi isso que conseguiu segurar o dólar aqui, que foi bater 6,30, né? E ao longo desse ano a gente está vendo esse movimento de apreciação do câmbio, né? Queda do dólar, não só aqui no Brasil, mas em outros países emergentes, né? Ou seja, parece que é um fator mais global. E há estudos que mostram que moedas emergentes respondem mais por fatores globais do que fatores domésticos. E aí a próxima pergunta é, mas por que esse dólar fraco globalmente? E aí a gente pode dividir em duas partes. Tem um componente cíclico, que é a atividade nos Estados Unidos deve arrefecer, a inflação está, de certa forma, controlada até então, a gente não viu um impacto significativo das tarifas, né? Expectativas de inflação estão em queda, com isso o Fed deve começar a voltar a cortar juros em setembro, né? E deve levar a taxa para próximo de 3% ao longo do próximo ano. Com crescimento menor e juros menores nos Estados Unidos, é razoável que a gente veja um dólar mais fraco. Mas também tem um componente estrutural. O Trump tem adotado uma política econômica de certa forma errática, né? Essa guerra comercial e a política para imigração são políticas que devem reduzir a produtividade do país, né? Além disso, existe um questionamento fiscal dos Estados Unidos, né? Atualmente a trajetória fiscal é insustentável, né? E por último, há um questionamento, né, se o dólar ainda é a moeda preferida como porto seguro. A gente vê vários bancos centrais diversificando suas reservas, comprando mais ouro, por exemplo, né? E o investidor global, né, também voltou a lembrar da importância da diversificação global em seus portfólios. Legal. E Rafa, você acha que essa trajetória do dólar continua? É sempre muito difícil fazer previsões para a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio é a variável criada para humilhar os economistas. Mas, olhando os ciclos anteriores, né, de valorização e desvalorização do dólar, né, considerando o patamar atual da taxa de câmbio real efetiva, né, em ciclos passados a gente viu depreciações da ordem de 20% a 30%. E essas depreciações não aconteceram apenas no horizonte de 6 meses, né? Então, olhando pelos ciclos passados, é razoável que esse movimento, essa tendência continue ao longo dos próximos meses. E Rafa, nós vimos que o mercado ficou bem assustado em abril quanto às tarifas do Trump, mas nós vimos que a bolsa americana já vem recuperando. Dá para dizer que a guerra comercial já acabou? Eu acredito que sim, né? A expectativa do mercado é que a tarifa média fique por volta de 10% a 15%, ainda seria um aumento relevante em relação ao patamar anterior, mas bem distante da loucura que a gente viu ali em abril no Liberation Day, né? Agora no começo de julho, dia 9, tem uma data crítica, que é essa data o Trump esperava anunciar novos acordos, não foram anunciados, então é razoável que ele ameace com tarifas para pressionar alguns países a chegar num acordo, mas no final do dia é uma estratégia de negociação e acho que o
mercado não vai mudar muito essa expectativa que a tarifa média fique nesse intervalo de 10% a 15%. E após a guerra comercial, qual você acha que vai ser a próxima agenda do Trump e o que você acha que ele pode vir a aprontar aí? Bom, existia um pessoal mais otimista com o governo Trump, até mesmo ali na fase da campanha no ano passado, que apostava numa agenda de desregulamentação e corte de impostos. Mas, analisando, é muito difícil que haja alguma medida de desregulamentação com impacto econômico significativo. E corte de imposto parece muito improvável. O déficit do orçamento aprovado agora já caminha para 7% do PIB, que é muito alto. E seria insensato fazer novos cortes de impostos. Um tema que parece mais provável que o Trump ataque nos próximos meses é a imigração, que é algo que agrada o eleitorado trumpista e vai ajudar nas eleições de midterm do ano que vem. Bom, eu acho que nós já falamos bastante sobre os Estados Unidos, vamos trazer um pouco aqui para o Brasil. E eu vou fazer a pergunta mais fácil para você, Rafa. Quando que a gente vai ter o corte de juros aqui no Brasil? Bom, antes de tudo, a gente precisa entender que as coisas costumam mudar bem rápido aqui. Por exemplo, no final do ano, a curva de juros precificava uma Selic terminal próxima de 17% e que acabaria 2026 em 16%. O que a gente viu agora é que a Selic terminal foi de 15% e provavelmente vai fechar ali 2026 próximo de 12,5% pelo que está precificado. O que mudou? A gente teve uma ajuda do dólar, como eu já falei, o dólar em queda ajuda a inflação e, consequentemente, uma necessidade de juros menor. Vale notar que nos últimos meses, as últimas leituras de inflação têm surpreendido para baixo. Além disso, é razoável esperar que a atividade esfrie, ou seja, essa política monetária contracionista ainda vai fazer efeito na atividade. Algumas métricas relevantes de inflação para o BC, como núcleos subjacentes, já fizeram topo, então vão começar uma tendência de queda. A inflação desse ano, que muita gente via assim, próximo de 6, agora deve ficar mais próximo de 5. Em algum momento as pessoas vão começar a revisar para baixo a inflação do ano que vem. O que eu quero dizer com isso é que, com essa dinâmica de inflação e atividade para baixo, o corte de juros que está precificado ali para o começo do ano que vem, não é absurdo pensar que possa acontecer já no final desse ano. E Rafa, deixei a pergunta mais emocionante aqui para o final do nosso bate-papo, que é sobre o tema eleições. Já dá para a gente ter uma ideia, segundo as pesquisas, entender como está a situação do governo hoje e talvez aí dar um pitaco de qual seria o candidato? Bom, eu entendo que a Faria Lima está muito focada nesse tema, a gente está acompanhando pesquisas, participando de reuniões com consultorias políticas, mas fora da Faria Lima, muita gente nem sabe que vai ter eleição no ano que vem. Ou seja, o eleitor não está ativado. Nesse momento, melhor do que olhar pesquisas de intenção de voto, é acompanhar as pesquisas de aprovação do governo. Por quê? Porque tem uma relação histórica de aprovação e chances de reeleição. Naturalmente, quanto maior a aprovação do governo, maior a chance de reeleição. O que a gente tem visto é uma tendência de queda na aprovação do governo, e alguns analistas políticos têm feito o ponto que não parece ser algo conjuntural, ou seja, relacionado à crise do PIX ou escândalo do INSS, e parece ser algo mais estrutural, atingindo grupos em que o PT era hegemônico, como Nordeste, mulheres e a população de mais baixa renda. Além disso, chama a atenção que tão cedo a gente vê pesquisas, simulações de segundo turno, em que o governador Tarcísio, daqui de São Paulo, já parece empatado ou até mesmo na frente do Lula.
Tarcísio parece ser o nome mais viável da oposição no momento, não é? Vale notar que ele nem é pré-candidato oficialmente, nem está em campanha, e já aparece com um resultado tão promissor nessas simulações de segundo turno. Eu acredito que isso diz menos sobre o Tarcísio e mais sobre o Lula, que está muito fraco na avaliação da população. Então é possível que, assim como em 2018 a gente teve uma eleição anti-PT, em 2022 a gente teve uma eleição anti-Bolsonaro, é razoável imaginar que 2026 possa ser uma eleição anti-Lula. E como você acha que esse resultado pode vir a impactar os mercados e já tem algo precificado? Bom, a maior preocupação aqui no Brasil é em relação ao fiscal. A gente tem um candidato com uma proposta de ajuste fiscal crível, né? A gente veria uma bela redução do prêmio de risco nos ativos locais, ou seja, a taxa de câmbio continuaria apreciando, nós veríamos também taxas de juros menores e, consequentemente, um rally impressionante da Bolsa Brasileira, que ainda está muito barata, né? Em relação a estar precificado esse cenário, eu acredito que não. Olhando a taxa de juros real longa, ela está atualmente acima de 7%, um patamar semelhante ao de crise do governo Dilma, né? E o bom desempenho dos ativos locais esse ano, como o câmbio e a Bolsa, como eu argumentei anteriormente, é mais um movimento de emergente global e não por causa da eleição que ainda está distante. Eu acredito que o mercado vai começar a colocar no preço mais para o final do ano, quando houver uma clareza que o Tarcísio de fato é o candidato da oposição. Rafa, muito obrigada por todos os seus esclarecimentos. Acho que tem muitos assuntos aí para a gente discutir ainda, muita coisa que vai vir a acontecer. Obrigada a você que nos acompanhou. Não deixe de conferir todos os nossos conteúdos das nossas redes sociais e até a próxima. Valeu, pessoal.